O poder da oração intercessória. Parte 2 do capítulo 2, o plano da intercessão. A decisão de Deus de governar a terra por meio dos Adãos, ou humanos, era tão literal e definitiva que o primeiro Adão tinha a capacidade e o poder de dar essa autoridade a outro. Satanás. Lucas 4, 6 e 7 diz: E disse-lhe: Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Jesus, na verdade, se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo 3 vezes nos evangelhos. João 12:31, 14:30 e 16:11. De acordo com o plano original de Deus, a sua decisão de operar na terra por meio das pessoas era tão completa que, para reverter essa situação, Jesus precisava se tornar humano. Ele tinha de se tornar um Adão. Ver em 1 Coríntios 15:45. Os humanos seriam para sempre o vínculo de Deus com a autoridade e atividade na terra. Devíamos ser os seus mediadores e representantes. O plano de intercessão de Deus é operar na terra conosco e por meio de nós, e não independente de nós. Ele honra essa decisão de todas as maneiras, até a incrível tarefa de divulgar as boas novas da salvação requer o nosso envolvimento. Romanos 10, 13 e 15. Faz diversas perguntas retóricas, cuja resposta implícita em cada uma delas é: eles não conseguirão. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Toda a história da Bíblia é uma história de Deus e homens trabalhando juntos na terra, como os exemplos bíblicos mostraram. Deus encontra um homem para agir por ele ou para pedir a ele, o que sempre o envolve nas situações. Considere estes outros versículos. Ele nos instruiu a pedirmos que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita. Mateus 6:10. Certamente ele não iria querer que desperdiçássemos nosso tempo pedindo algo que fosse acontecer de qualquer maneira, não é mesmo? Ele nos instrui a pedirmos o nosso pão de cada dia, Mateus 6:11. No entanto, ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ele nos instrui a pedirmos que sejam enviados trabalhadores para a seara, Mateus 9:38. Porém, será que o Senhor da seara não quer isso mais do que nós? Paulo disse: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também o é entre vós. 2 Tessalonicenses 3:1. Deus já não estava planejando compartilhar a sua palavra entre as pessoas? Essas coisas não estão dentro da vontade de Deus? Por que então devemos pedir a Ele algo que Ele já quer fazer, se não for pelo fato de que os nossos pedidos de alguma forma o liberam para fazer essas coisas? Em nenhum lugar na Bíblia, Deus nos instrui a pedirmos coisas que vão acontecer automaticamente. Ele nunca nos diz para pedirmos que o sol brilhe, o ar para respirar, ou que a gravidade faça o seu trabalho. Ele só nos diz para pedirmos coisas que não sabemos se vão acontecer ou não. Ele está tão decidido a trabalhar por meio das nossas orações que acrescenta que é possível não termos por que não pedirmos. Tiago 4:2. Embora certamente às vezes haja motivos para as orações não serem atendidas, esse versículo nos diz que, em outras ocasiões, a razão pela qual não conseguimos o que queremos é simplesmente por não pedirmos. Queen Shatter compartilha a história milagrosa de uma mãe. Ela entendeu a necessidade de pedir especificamente a Deus que tocasse em seu filho. Deus se importa até com os pequenos detalhes da nossa vida. Eleanor era uma cristã e sabia que Deus se importava com ela, mas seu filho tinha uma enfermidade grave. Será que Deus iria realmente intervir? Depois de me ouvir falar sobre oração em uma reunião no Alabama, Eleanor entendeu 3 coisas. Ela não estava dando tempo de qualidade a Deus, ela não estava orando por pedidos definidos e nunca havia realmente deixado que Deus falasse com ela por meio da sua palavra. Ela saiu daquela reunião com um desejo ardente de orar e com um plano definido para conseguir fazer isso.
O problema, Egeune, seu filho adotivo de 13 anos, não havia crescido sequer meio centímetro em um ano. A princípio, ela achou que isso fosse simplesmente devido à sua herança asiática. Então, seu médico lhe disse para levá-lo a um especialista que lhe prescreveria hormônios de crescimento. O plano. O hábito de Eleanor, durante anos, havia sido se levantar às 4:30 da manhã e correr vários quilômetros. Então, ela costumava voltar para casa, deitava-se para descansar e fazia cerca de 10 minutos de orações do tipo: Deus abençoe-nos. Entendi que o tempo que eu passava com o Senhor era como um lanchinho rápido, quando o que eu realmente precisava era de um banquete prolongado, disse ela. Decidi começar orando primeiro, então, se me sobrasse algum tempo, eu iria correr. Durante uma das primeiras manhãs em que passou o tempo de qualidade com Deus, ele mostrou a ela um versículo específico com o qual ela poderia orar para o seu filho. Ela parafraseou: Senhor, que o meu filho, assim como Jesus, possa crescer em sabedoria, estatura e favor diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Ela nunca chegou a levar Egeune para tomar as injeções de hormônios. Ele começou a crescer. Nos 3 primeiros meses depois que ela começou a orar dessa maneira, ele cresceu 7,5 centímetros. Nos 3 meses seguintes, ele cresceu mais 7,5 centímetros. Algumas pessoas podem argumentar que aquele era o ano natural de crescimento dele, mas Eleanor estava convencida de que Deus honrou sua oração. Ela viu outra evidência de resposta de oração. As notas de seu filho em conduta no boletim foram de C para A. Mamãe, minha professora agora gosta de mim e eu gosto dela, e ele comentou quando ela perguntou a ele sobre o fato. Egeune cresceu não apenas em estatura e favor diante de sua professora, mas em sabedoria também, uma vez que as suas outras notas também melhoraram. Eleanor me disse, quando a vi, meses depois, às vezes ele ri e diz: Mamãe, eu não consigo mais me safar de nada, porque Deus sempre lhe mostra quando eu fiz alguma coisa errada. Mas ele está muito interessado em saber os versículos usados por mim para orar por ele, e está feliz por estar orando de maneira tão específica. Ainda tenho tempo para correr depois do tempo de oração, ela acrescentou sorrindo. Mas acho a corrida bem mais revigorante quando saio direto do meu quarto de oração. Isso nos leva a uma palavra muito importante para o nosso entendimento da intercessão: representação. Ela vem de uma palavra latina que significa apresentar novamente. Como intercessores, nós representamos ou apresentamos novamente as necessidades das pessoas ao Pai Celestial. Essa é uma dupla representação. Ao fazermos isso, não estamos apenas representando a pessoa necessitada, como estamos também representando Cristo. Somos seus embaixadores na terra, aqueles através de quem Ele quer que o seu amor e a sua redenção sejam representados para a raça humana. A passagem de 2 Coríntios 5:20 nos diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Essas duas facetas da representação, apresentar a necessidade de alguém ao Pai e fazer isso através da obra de Cristo, constituem o plano da intercessão. Como compartilhei em Oração Intercessória, meu primeiro livro sobre oração, o Senhor tornou isso real para mim há vários anos durante uma viagem missionária a Guatemala. Eu havia viajado com uma equipe para um vilarejo remoto, longe de qualquer cidade moderna. Não havia energia elétrica, instalações hidráulicas ou telefone. Nosso propósito ali era construir abrigos para os aldeões, cujas casas de argila haviam sido destruídas pelo devastador terremoto de 1976. Ele havia matado 30.000 pessoas e deixado 1 milhão de pessoas desabrigadas. Levamos materiais em caminhões e construímos pequenas casas de um cômodo para aldeões durante a luz do dia. À noite fazíamos cultos no centro da aldeia, pregando o evangelho de Jesus Cristo para eles, explicando que o seu amor nos motivava a dedicar nosso tempo, dinheiro e energia para ajudá-los. Em outras palavras, estávamos representando Cristo. Já estávamos ministrando há 1 semana, mas pouquíssimas pessoas haviam aceitado a Cristo. Elas ouviam, mas não respondiam. Eu pregaria na última noite da nossa viagem. Quando o culto estava prestes a começar, um membro da equipe me contou sobre algo que ele e os outros haviam encontrado em uma parte distante da aldeia. Uma garotinha de 6 ou 7 anos amarrada em uma árvore. Não acreditando no que viam, eles perguntaram à família que morava no local: por que essa garotinha está amarrada à árvore? Era óbvio que ela morava ali como se fosse um cachorro no quintal, suja, imunda, indefesa e sozinha.
Ela é louca, responderam os pais. Não conseguimos controlá-la. Ela fere a si mesma e aos outros e foge quando a soltamos. Não podemos fazer nada mais por ela, então precisamos amarrá-la. Meu coração se partiu enquanto um membro da equipe compartilhava aquela cena. Ela continuou em minha mente quando iniciamos o culto. Alguns minutos depois de ter começado a pregar a mensagem de pé sobre uma mesa dobrável, sob as estrelas, o mesmo Deus que havia me pedido para representá-lo na Guatemala começou a falar comigo novamente. Diga a eles que você vai orar pela menina demente que está do outro lado da aldeia amarrada a uma árvore, representando-a perante o Pai. Diga a eles que você vai fazer isso em nome de Jesus, sobre o qual você tem pregado, representando Cristo. Depois diga a eles que através dele você vai quebrar os poderes malignos que a controlam. E quando ela estiver livre e normal, eles saberão que aquilo que você tem pregado é verdade. Eles podem acreditar que o Jesus sobre quem você prega é quem você diz. Represente o Filho. Represente. Com temor e tremor, comecei a informar as pessoas sobre o que eu pretendia fazer. Sou um representante humano. Assim como você e às vezes representar Deus pode nos intimidar. Elas concordaram reconhecendo quando eu mencionei a menina. Expressões intrigadas se transformaram em um assombro e enquanto elas ouviam os meus planos. Então eu orei. Em uma noite de lua, em um pequeno vilarejo remoto da Guatemala, tendo um punhado de pessoas como audiência, minha vida mudou para sempre. Eu estava prestes a experimentar realmente o significado de ser um representante de Cristo na Terra. Jesus saiu do seu esconderijo, ele se tornou vivo, relevante, suficiente, disponível. O Jesus oculto emergiu, saiu do esconderijo das teias de aranhas de uma velha teologia. O Jesus de ontem se tornou Jesus de hoje e de sempre. O Jesus da Galileia se tornou Jesus da Guatemala. E um novo plano se revelou para mim. Um novo conceito surgiu, Jesus e eu. Pela primeira vez entendi realmente o padrão celestial. Deus e eu trabalhando juntos. Um simples mortal, um homem, se tornando o canal para o poder de Deus na terra. A provisão da cruz fluindo através de uma pessoa, um fio terra. A infinitude de Deus de alguma forma se manifestou através da minha finitude. Em uma oração simples apresentei as necessidades da menina ao Pai. Também apresentei a obra consumada de Cristo em favor dela. Sim, ele libertou a garotinha. Sim, a aldeia se entregou a Cristo. Sim, Jesus prevaleceu por meio de um dos seus representantes, um intercessor, na terra. Por mais incomum que essa história seja, quero que você entenda que não é uma exceção para Deus o fato de Ele nos usar. Nós somos o seu plano. Ele quer que nós nos aproximemos do seu trono com ousadia, confiantes nesse plano e no relacionamento que temos com ele. Você pode fazer isso ao ler este livro. Você passará a estar preparado para fazer isso. Você entenderá o plano. Vamos continuar a jornada. Coisas empolgantes estão diante de nós. Vamos fazer essa oração juntos? Pai, é impressionante o quanto tu desejas ter uma parceria comigo. Ajuda-me a abraçar o incrível privilégio de te representar na terra. Quero ser um embaixador do céu na oração. Ensina-me os teus caminhos, a fim de que eu possa andar no teu plano de intercessão que é eficaz. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É a minha ardente oração. Amém.